As imagens que você acabou de assistir se trata de uma invasão que ocorreu ontem no Capitólio americano. Invasão essa que não foi apoiada por ninguém, repito, ninguém do alto escalão do governo. E também por nenhum deputado da base de apoio do governo. E muito menos pelos influenciadores digitais que apoiam o governo Bolsonaro. E mesmo assim, a grande mídia e os opositores do governo vêm tentando correlacionar a invasão que aconteceu ontem com o governo Bolsonaro. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. De um lado a gente tem o Donald Trump, que foi um empresário brilhante, mas politicamente falando, na questão do carisma, nem se compara com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Assim como o presidente Jair Messias Bolsonaro também não tem a mesma capacitação como empreendedor que o Donald Trump tem. Inclusive, um dos melhores livros que eu já li da minha vida, e eu recomendo para todos vocês lerem, é esse livro aqui. The Art of the Deal, do Donald Trump. Esse livro é espetacular. Eu já admirava muito o Donald Trump. Depois da leitura desse livro, passei a admirar ainda mais. Ele é uma referência para mim. Eu sou engenheiro civil de formação, sou empreiteiro. E o Donald Trump, com certeza, é um dos maiores empreiteiros da história da humanidade. Ele revolucionou o mercado das construções de alto padrão. Mas, politicamente falando, o Partido Republicano cometeu, a meu ver, dois equívocos. Primeiro, aceitou a questão do voto por correio. Isso, desde o início, era óbvio que iria prejudicar o presidente Donald Trump. A segunda, estratégia política. O Donald Trump ficou em 95% do seu período eleitoral falando para a sua base, exaltando a sua base. E isso não era necessário, porque a base do Donald Trump já iria votar no Donald Trump. O que estava em jogo ali não era o Donald Trump conseguir os votos da esquerda, dos democratas. Isso não aconteceria. A questão era ele conseguir os votos dos indecisos, dos neutros. E apenas no final da campanha que o Donald Trump começou a adotar um discurso de estadista, de falar para todos, para tentar cultivar, ganhar o voto dessas pessoas. Eu não vou dizer aqui que foi por isso que ele perdeu, porque essa eleição, no mínimo, a gente pode dizer aqui que é controversa. A gente não pode fazer nenhuma afirmação, até porque a gente pode sofrer sanções do YouTube, mas essa eleição presidencial americana foi muito similar com a eleição de 2014 aqui no Brasil, que a gente pode dizer também que foi, no mínimo, estranha. A presidenta Dilma Rousseff vinha perdendo a eleição e aos 48 do segundo tempo virou de forma milagrosa em cima do senhor Aécio Neves. Aí você vai falar, Pedro, você é defensor do Aécio, você é fã do Aécio. De forma nenhuma. Escolher entre Aécio e Dilma é a mesma coisa que escolher entre Lenin e Stalin. Mas de qualquer forma, o presidente Donald Trump, ele tem acesso aos maiores juristas do mundo, ele precisa apresentar provas. Todos nós temos o sentimento que pode ter acontecido alguma coisa na eleição americana para prejudicar o presidente Donald Trump. Mas ele precisa apresentar essas provas. Na realidade, já deveria ter apresentado. E quanto àquela invasão no Capitólio, nós conservadores somos totalmente contrários. Os conservadores querem o fortalecimento das instituições. Aquilo de forma alguma será apoiado por um conservador, assim como não foi. E quantas comparações que tentam fazer entre essa eleição com a eleição que ocorrerá em 2022, no qual o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, é muito favorito, inclusive vence todos os candidatos em todos os cenários, inclusive a dupla Huck e Sérgio Moro, ele goza de um carisma, de um apoio da população infinitamente superior ao que goza atualmente o Donald Trump. Donald Trump, de um lado, um empresário muito bem sucedido, brilhante, mas que não passa nem perto de ter o carisma que tem o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, se a gente for traçar um paralelo com 2022, quem pode talvez não aceitar a derrota nas eleições é a esquerda, é a extrema esquerda, que vem cada vez mais se radicalizando.
essa invasão que ocorreu no Capitólio, que não é apoiada por ninguém da direita brasileira, dos conservadores brasileiros, muito tem a ver com a agressividade que os movimentos do Black Lives Matter vêm fazendo lá nos Estados Unidos. Movimento esse que atua de forma cada vez mais violenta, cada vez mais agressiva. Movimento esse que aqui no Brasil tem movimentos muito parecidos, como por exemplo MTST, MST, CUT, Antifas, que são movimentos terroristas. O proprietário do WhatsApp e do Facebook, Mark Zuckerberg, já afirmou que o presidente Donald Trump terá as suas contas bloqueadas, ou seja, ele não poderá fazer nenhuma publicação até a posse do senhor Joseph Biden. Sendo que o presidente Donald Trump em nenhum momento incentivou aquela invasão pelas suas redes sociais. Pelo contrário, ele publicou mensagem pedindo para que as pessoas saíssem de lá, para que elas não fizessem isso, para que a ordem fosse restabelecida. O presidente Donald Trump sempre foi defensor da lei e da ordem. E de forma covarde e autoritária, o senhor Mark Zuckerberg bloqueou, cerceou o direito do Donald Trump de falar. Mas não só para o seu público, falar para o mundo inteiro. Uma publicação do Donald Trump pelo Twitter, pelo Facebook, roda o mundo inteiro. Tem gente até brincando que o Mark Zuckerberg está achando que é o Alexandre de Moraes, que pode cercear o seu direito de ter a sua própria opinião. Quem não perdeu a oportunidade de ficar calado foi o senhor Luiz Inácio Presidiário Lula da Silva. Ele aproveitou esse momento para atacar o presidente Bolsonaro e seus apoiadores, dizendo que o autoritarismo, que as milícias precisam ser combatidas. Mas Lula, o autoritário foi você, que achou que o Brasil era seu, e justamente por isso você podia saquear os cofres do Brasil, e justamente por isso você podia roubar o dinheiro do povo, que foi o que você fez. Você liderou o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Quem também criticou a invasão ao Capitólio, tentando fazer uma correlação com o presidente Bolsonaro e com os seus apoiadores, foi ele, o Alexandre de Moraes, que acorda achando que é Deus e quando ele levanta da cama ele tem certeza que é Deus. Ele disse que o ataque à democracia não pode ser permitido. Eu concordo com ele, mas quem ataca a democracia aqui no Brasil, tentando cercear o direito das pessoas de apoiarem o presidente, quem tenta cercear o direito das pessoas de exporem a sua própria opinião, foi o senhor que prendeu de forma arbitrária, de forma ilegal, o senhor Oswaldo Eustáquio, que está quase um mês preso e que, inclusive, por um acidente sofrido na prisão, corre risco de ficar paraplégico. Quem também comemorou o fato do presidente Donald Trump ser bloqueado no Facebook e no Twitter foi ela mesma, Miriam Leitão. É exatamente isso que você viu. Uma jornalista comemorando a censura, comemorando a liberdade de expressão de um presidente ser bloqueada, comemorando o fato do presidente dos Estados Unidos da América não ter a sua liberdade de expressão respeitada. E o mais engraçado em todas essas postagens foi o senhor Guilherme Boulos criticar uma invasão. Ele mesmo, Guilherme Boulos, que é líder indireto do MTST e do MST, ele criticou uma invasão. Se tem uma pessoa no mundo que não tem moral para criticar a invasão, é você, Guilherme Boulos. Então é isso, pessoal. Desde já agradeço. Peço para que, se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, ative as notificações do sininho, deixa aquele like, porque isso ajudará bastante no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!